noite, Recap. Estão bem? O que vocês acharam do Game Time? Muito bom? Também gostei, achei que foi muito bom. Estou feliz. Muito obrigado. Estão bem mesmo? Quem está bem, levanta a mão assim, ó. Todo mundo, né? Glória a Deus. Antes da gente começar a mensagem de hoje, eu queria primeiro agradecer a Deus o privilégio de estar aqui junto com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. E queria também agradecer e honrar a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, pastor Eduardo, pastora Priscila, o Gu, a Lari. Amo muito todos eles. Eles são uma bênção para todos nós aqui adolescentes e para toda a nossa geração. Que você possa orar por eles também, sempre. E é isso. Será que você pode aplaudir a Jesus pela vida deles? Glória a Deus. Recap. Vou precisar muito da atenção de vocês durante essa ministração. Posso contar com você para isso? Então vamos ver se você está ligado. Se você está comigo, bate uma palma. Mas sem delay. Desde o princípio, ou melhor, desde antes de Deus fundar o mundo, Ele já estabeleceu um mediador, um intermediador entre o homem e Ele. Desde antes de o mundo ser mundo, desde antes de você ou eu termos sido criados, Deus ele já tinha definido, desde sempre, desde a eternidade passada, um mediador. E esse é Cristo Jesus, o mediador eterno entre o homem e Deus. Como 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, vai nos dizer, só há um intermediador, um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, Jesus Cristo, o homem. E por que eu estou te falando isso? Porque a gente está ministrando essa série de mensagens sobre a reforma. E a gente está falando sobre as 5 solas, que são os 5 pontos principais da reforma protestante. E hoje nós vamos falar sobre os solos cristos. Ou seja, que somente Cristo é suficiente. Que Cristo ele é esse mediador eterno. E eu estou só te dando um contexto para que você possa entender que esse é o princípio que Deus estabeleceu. Que Cristo era o único e eterno mediador entre Ele e os homens. Mas por que é importante você saber disso? Porque em algum momento no caminhar da história, o homem, ele perdeu esse princípio, ele perdeu essa essência, e ele colocou no lugar de onde Cristo nunca deveria ter saído, o homem, o controle, o poder. Era isso que a instituição da Igreja Católica estava fazendo na época de Lutero. Em outras palavras, eles perderam a essência, eles saíram do princípio que Deus já tinha estabelecido. E o grande risco quando você sai do princípio que Deus estabeleceu é só um, que você sai da vontade dele. E quando você sai da vontade de Deus, eu não sei se você sabe, mas as coisas elas caminham um pouco diferente do que até mesmo você gostaria que caminhassem. E Lutero, que participava disso, ele fazia parte dessa instituição, ele percebeu, olhando as Escrituras, ele teve uma revelação divina, porque se a vontade de Deus não está sendo feita, Deus precisa levantar um homem para que ela volte a ser feita, e foi esse homem que Deus escolheu, Lutero. Então, em uma das suas solas, Lutero falou, solos Cristos, somente Cristo é suficiente. E por que ele falou isso? Porque a instituição da Igreja Católica naquela época estava colocando um monte de outras coisas além de Cristo. Eles colocavam santos para que você pudesse interceder. Se você perdeu alguma coisa, ora para esse santo. Se você está com uma enfermidade, você não ora mais para esse, ora para esse outro aqui. Se você precisa que alguém seja alcançado, aí você ora para esse santo aqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Cristo já não é o suficiente? Cristo já não é o bastante? Por que você vai precisar de alguém que é temporário, que tem uma vida assim como a sua, que tem uma data de validade para acabar, para orar por você, quando você tem um Deus que é eterno habitando dentro de você? Esse foi o pensamento de Lutero. Então, tendo esse pensamento, Lutero falou sobre isso. E eu estou só introduzindo aqui para você, eu nem comecei a ministrar ainda, mas é só para que você pudesse entender o contexto da época. Então Lutero, vendo isso e analisando alguns textos da Bíblia, como 1 Timóteo, se puder colocar aqui de novo, no capítulo 2, verso 5, ou então, além desse versículo, João 14,6, que são palavras do próprio Jesus, onde ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Não um caminho, não uma verdade e uma vida. Não, o único caminho, a única verdade e a única vida. Não tem outro além de Cristo. Foi o que Lutero entendeu lendo as Escrituras. E olha como que Cristo continua falando. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você não precisa de mais nada e nem ninguém para chegar até Cristo. Foi isso que Lutero percebeu. Então ele falou, nossa, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma parada errada. Por quê? Como que pode a Escritura me dizer isso, mas a instituição da Igreja Católica me mostrar outra coisa? Por quê? Se Cristo é o suficiente para eu chegar até a minha salvação, por que eu tenho que comprar a minha salvação através das indulgências? Se Cristo é o suficiente para interceder por mim, por que eu tenho que orar para outros santos, se Cristo já é o suficiente? Esse foi o pensamento de Lutero. E, por isso, o Solus Christus foi muito importante para a reforma. Porque a partir dessa sola, a partir desse entendimento, a igreja que estava fora da vontade de Deus, pôde novamente voltar a andar alinhada com a vontade de Deus, alinhada com as Escrituras. Você já aprendeu, no último recap, que a Escritura é a autoridade máxima da igreja. A Escritura é quem define como você deve caminhar, o que você deve fazer. A Bíblia é quem tem essa autoridade, e não o homem. Porque o homem, ele muda o tempo inteiro. Hoje você pode pensar uma coisa, amanhã você já pode pensar outra, e no outro dia você pode pensar algo totalmente diferente, mas Deus não, Ele é o mesmo desde sempre, desde o princípio Ele é o mesmo, desde antes da fundação do mundo Ele já tinha definido um mediador entre Deus e os homens, e Ele não mudou. Não sei se você já viu algumas pessoas dizendo, nossa, mas o Deus do Velho Testamento é outro Deus, né? Matava não sei quem, fazia um monte de coisa diferente, no Novo Testamento é outro Deus. Não, não é outro Deus, não é outro Deus, Ele continua sendo o mesmo, Ele não quebra princípios, porque ele não vai contra ele mesmo. Quem faz isso é o homem. E Lutero percebeu isso e alinhou de volta a igreja que estava longe das Escrituras ao caminho certo do Senhor. E agora a gente pode entrar na mensagem de hoje, verdadeiramente. E o que eu quero que você entenda na mensagem de hoje é que Cristo, Ele é o único. Ele é suficiente. Você não precisa de mais nada e nem ninguém. E a gente vai entender isso melhor analisando as Escrituras. Amém? Pode colocar aqui na tela para mim, por favor, Êxodo, no capítulo 19. Pode ser a partir do verso 9, para a gente ganhar tempo. Glória a Deus, hein? Assim está escrito, o Senhor disse a Moisés, só te contextualizando aqui, no capítulo 19, faziam exatos 3 meses que o povo havia saído do Egito, porque eles estavam na escravidão de Faraó, lá no Egito. Então, aqui no capítulo 19, faziam exatos 3 meses que Deus tinha libertado o povo dessa escravidão. Estou só contextualizando você. E aqui, ele vai falar com Moisés. Vamos orar ao Senhor? Você pode fechar os seus olhos? Pai, obrigado por essa noite. Muito obrigado pela vida de cada um dos que estão aqui. Obrigado, Cristo Jesus, pela tua entrega, pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou e que nos constrange e que nos aperfeiçoa dia após dia. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu agir e pelo teu mover nas nossas vidas. Eu oro a ti nesse momento, Espírito Santo, para que esses adolescentes que aqui estão possam abrir os seus corações, possam abrir a sua mente, possam abrir o seu entendimento, abrir os seus olhos, os seus ouvidos espirituais, para que possam receber a palavra como uma semente, Senhor. Que não seja eu falando, mas seja a ti, Cristo, pregando, propagando a tua mensagem a esses adolescentes. Abra os nossos olhos para a tua palavra, revele-nos o Espírito por detrás da letra, porque está escrito, Senhor, que as tuas palavras são Espírito e vida, e nós queremos perceber em que Espírito o Senhor nos visita nessa noite, para que nós possamos ser cheios da vida de Deus em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. O Senhor disse a Moisés, virei em uma densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, eu quero que você repita essa parte comigo, porque é muito importante que você decore. A partir do ouvindo-me falar com você, ok? Virei em uma densa nuvem, a fim de que o povo... Não, mas você aqui desse lado não quer falar nada, né? Não quer participar. Eu vou aqui com vocês, que eu vi que vocês estão participando. Vamos lá mais uma vez. Virei em uma densa nuvem, a fim de que o povo... Até aí, calma aí. Ouvindo-me falar com você, guarda essa informação, porque isso vai ser muito importante. Passe a confiar sempre em você.
Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Pode passar. O Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o, ou em algumas traduções vai dizer, prepare-o, santifique-o, hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes. Pode passar para o próximo. E estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. E aqui já tem um princípio muito poderoso, seria até importante que você anotasse. Ninguém entra na presença do Senhor, ninguém se achega até o Senhor sem que esse esteja preparado. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Ninguém se achega até o Senhor sem que esse esteja preparado. O que eu quero que você entenda, nós precisamos nos preparar. O tempo que você vive hoje, aqui no Recap, aqui na Reino, é uma preparação, não é nada além disso, porque no reino vindouro, Cristo Jesus há de se manifestar, Ele vai voltar, e quando Ele voltar, é importante que você esteja preparado, que você esteja maduro, para que você possa alcançar a presença do Senhor, amém? Pode passar para o próximo? Estabeleça limites ao povo ao redor do monte, e diga-lhe: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base, ou o seu pé. Quem tocar no monte certamente será morto. Pode passar. Será apedrejado ou morto a flechadas, ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a trombeta de chifre de carneiro soar um toque longo, é que eles poderão subir ao monte. Está conseguindo entender até aqui? Está ficando claro para você? Amém. Pode colocar no versículo 14. E Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e eles lavaram as suas vestes. E ele disse ao povo: estáis prontos no terceiro dia, e não chegueis às suas esposas. E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões e relâmpagos e uma densa nuvem sobre o monte, e a voz da trombeta soou o toque longo. Assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. Versículo 17, e Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e ficaram ao pé do monte. Só para te explicar o que Deus ele falou ali, e tu estabelecerás limites entre o povo, Deus ele estava falando basicamente o seguinte: Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai estabelecer um limite certo para o povo chegar. Porque Moisés, ele acessava a presença do Senhor, mas o povo não. Talvez porque o povo não estivesse tão preparado quanto Moisés. Porque, dependendo do seu nível de preparação, você vai acessar a intimidade com o Senhor. E talvez o povo não tivesse a mesma intimidade que Moisés, então precisava de um limite. Porque se eles passassem desse limite, certamente morreriam. E não é porque Deus quer matar o seu povo. Não é nada disso, tá? Não entende errado. Coloca amor nas palavras de Moisés aqui. Não era isso que Deus ele queria dizer. Deus ele só está fazendo o povo entender que para que possa acessar a presença dele, eles precisam estar preparados, eles precisam estar prontos. É importante que você entenda isso também. Agora continuando, versículo 20. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, no cume do monte, e o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte o povo para que não ultrapasse para ver o Senhor, e muitos deles morram. Porque eu não sei se você já viu uma pessoa, mas tem gente que é curiosa. Entendeu? Não sei se você tem um amigo que é curioso. Eu tenho alguns. Entendeu? O que acontece? Mano, sabe o que aconteceu ali? Sabe o que aconteceu isso? Quando seu amigo vier falar isso para você tem que falar: vai orar, irmão, sai fora. Entendeu? Então Deus estava falando para Moisés, porque tinha esse tipo de gente lá no povo. Tem em todo lugar. E se o irmão fizesse essa audácia, não, quero ver esse Deus aí também. Morreu. Era assim. Então Deus estava falando isso para advertir o povo, para que o povo não morresse. Versículo 23. E disse Moisés ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois nos ordenaste, dizendo: estabelece limites ao redor do monte, e santifica-o. E o Senhor lhe disse: vai, desce, e subirás, tu e Arão contigo, mas não deixai os sacerdotes e o povo ultrapassar para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Agora coloca no versículo 18 do capítulo 20, de Êxodo mesmo, por favor. Só te dando um contexto, quando entra no capítulo 20, Deus ele começa a falar para Moisés os mandamentos. Não porás outros deuses diante de mim, não assassinarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele entrega ali os mandamentos. E no versículo 18 está escrito dessa maneira: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o barulho da trombeta, e o monte fumegando, estava pegando fogo. E quando o povo viu isso, apartou-se, ficou de longe. Você não entendeu, senão
você tinha tido uma reação melhor. Mas vou te explicar. Tinha um limite que Deus tinha estabelecido para que o povo pudesse ouvi-lo. Lembra que eu falei para você guardar, que Deus ele tinha falado para Moisés, falarei a ti e o povo me ouvirá. Então isso significa que Deus queria que o povo ouvisse a voz dele. E Deus estabeleceu esse limite para que o povo pudesse ouvir a voz dele. Só que o povo estando nesse limite, vendo os trovões, os raios, que o monte pegava fogo, pegou e falou, quero não, vou morrer. Deu uns passos para trás. Ele saiu do limite até onde a voz do Senhor chegava. Versículo 19. E disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos, mas não permita que Deus fale conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E agora olha o que o povo fez. E o povo ficou de longe, e Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus estava. Volta lá no versículo 18, e pode deixar ele aqui. Eu vou te explicar o que aconteceu. Em outras palavras, Deus ele queria falar ao seu povo, porque eu não sei se você sabe, mas Deus ele fala o tempo inteiro. Não somos nós que não escutamos a Deus. Na verdade, somos nós que não escutamos a Deus. Mas não é Deus que para de falar. Somos nós que saímos do limite que Ele estabeleceu e deixamos de ouvir a sua voz. E por que isso acontece? Porque primeiro, dentro do seu coração, foi criado um ídolo. Esse é o poder que um ídolo tem na sua vida. E não confunda ídolo com uma estátua de ouro. Porque sim, um ídolo pode ser uma estátua de ouro, mas um ídolo é tudo aquilo que é a primazia, que é o primeiro no seu coração. E que tem controle sobre a sua vida. Que controla você. E eu não sei se você reparou, mas os hebreus, o povo de Israel, deixaram de ouvir a Deus para ouvir um ídolo do seu coração. Sabe que ídolo era esse? Eles mesmos. A própria vida deles, porque eles colocaram em primeiro lugar a vida deles e depois ouvir a Deus. Você consegue entender? Deus estabeleceu um limite para que eles pudessem ouvir a sua voz e com medo de morrer, eles se afastaram. Em outras palavras, eles disseram assim, Deus, amo muito o Senhor, quero muito ouvir a sua voz, mas eu tenho mais medo de morrer do que temor, do que amor ao Senhor. Então eu vou me afastar aqui um pouquinho, e você, Moisés, quer acessar a presença do Senhor? Ele vai falar com você, e você fala para a gente. Isso parece maravilhoso, não parece? Porque querendo ou não, o povo ouvia ou não ouvia a voz de Deus através de Moisés? Ouvia, não ouvia? Eu também acho que sim, ele ouvia. Porque Deus ele falava a Moisés, e Moisés ele falava ao povo. Isso era maravilhoso, isso era incrível, porque o povo estava atento, estava ouvindo a voz de Deus. Só que tem um só problema em Moisés ser o mediador entre Deus e o povo. Sabe qual que é? Moisés ele tinha um prazo de validade, ele era temporário. Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 5, vai dizer que Moisés ele morreu aos 120 anos. Pedro, mas por que você está me falando isso? Se logo depois que Moisés morreu, Deus já levantou Josué, onde que você quer chegar? Ok, Deus levantou Josué e ele falava ao povo, ele era o mediador, mas Josué também morreu. Ah, mas Deus levantou outro depois de Josué, morreu. E outro, morreu. E outro, morreu também. E o grande risco de você ter um mediador temporário não é só o fato de que ele tem um prazo de validade. Também é que ele não é onipresente. Então, em algum momento, talvez, o mediador que você leva para a sua vida precise ir até o monte para receber algo de Deus. E você corre um sério risco de, quando ele fizer isso, construir um bezerro de ouro. Porque foi isso que Israel fez. Moisés mediava o povo. E Deus chamou ele até o monte. Como ele demorou, o que aconteceu? Ih, Moisés está demorando demais, irmão. Vamos criar um bezerro aí para a gente adorar ele, porque esse Deus aí, Moisés sumiu. Esse é o risco de um mediador temporário na sua vida. E eu não estou falando para você que um mediador temporário tem que ser necessariamente alguém como Moisés. Você pode ter muitos mediadores temporários na sua vida. Talvez o seu mediador temporário seja aquele seu amigo, que se ele não vier, você não vem para o recap. Talvez o seu mediador temporário seja o seu pai, a sua mãe, que se não briga com você, você não lê a Bíblia. Talvez o seu mediador temporário seja um amigo, uma pessoa que você tem um relacionamento, que se ela não te advertir, você não faz. Você não ora, você não tem seu devocional, você não tem seu tempo com o Senhor. E qual que é o problema? Essa pessoa não está sempre com você. E quando ela não está com você, você corre um risco de criar um ídolo no seu coração. E quando você cria um ídolo no seu coração, você sai do limite onde você escuta a voz de Deus e passa a ouvir só a voz do seu ídolo. Tem muito trovão,
tem muito raio, você vai morrer, sai daí. Esse Deus não quer falar com você não, Ele quer que você morra. Sai de perto da presença dEle. Não vai pro recap não, irmão, porque tem gente que fala mal de você lá. Não ora não, você vai perder tempo com isso. Fica aí rolando seu feed do Instagram. Isso é o que o seu ídolo fala. Sabe por quê? Porque o ídolo, ele sempre vai sugar tudo de você, tudo. Ele sempre vai tentar tirar o máximo possível de você, o máximo. Tem um ídolo na Bíblia, o nome dele é Moloque, só para que você possa entender a gravidade de ter um ídolo. Ele era uma estátua de bronze, que ficava com as mãos assim para frente, e acendia uma fogueira embaixo dele. E o que esse ídolo, eles pedia para os seus seguidores? Que eles sacrificassem os filhos deles, que eram recém-nascidos, para morrerem queimados vivos. E Moloque nunca pediu para eles pararem de sacrificar os recém-nascidos. Na verdade, pelo contrário, ele sempre exigiu que os recém-nascidos fossem sacrificados. Porque o ídolo, ele sempre vai tentar arrancar o máximo possível de você. Agora, o que é curioso? Que se Cristo for quem está no seu coração, esse Cristo já não vai ser como o ídolo. Porque ele é totalmente o contrário. Filipenses, no capítulo 2, verso 7, vai nos dizer que ele, mesmo tendo a forma de Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, a forma de escravo, para descer aqui na terra, pagar o preço que eu e nem você podíamos pagar, para que você tivesse acesso à vida. A diferença entre Cristo e um ídolo, é que o ídolo, ele tem prazo de validade, ele tem uma data para acabar, ele exige tudo de você. Cristo é totalmente o contrário, ele é único, ele é eterno, ele não exige tudo de você para que você possa ser salvo. Ele deu tudo dele mesmo para que você fosse alcançado, para que você tivesse vida. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Deus. Pedro, entendi. Talvez eu tenha identificado alguns ídolos no meu coração. Só que, o que eu faço? Eu tenho que tirar eles do meu coração? Eu tenho que quebrar eles? O que eu tenho que fazer? Eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer. Na verdade, não é nada disso. Essa aqui eu aprendi com o Gustavo. Você não quebra nenhum tipo de ídolo. Você não tira nenhum tipo de ídolo do seu coração. A verdade é que a única e a melhor coisa que você pode fazer é substituí-lo. No lugar onde esse ídolo governa você, onde esse ídolo, que eu não sei qual é, pode ser muitas coisas. Na minha visão, tudo pode se tornar um ídolo na sua vida, depende do quanto você se entrega para isso. Às vezes o seu amigo que está sentado do seu lado pode ser um ídolo da sua vida, porque olha como ele controla a sua vida. Numa semana você está bem, está tudo bem, você está ali falando com esse seu amigo e tal, irmão, tudo bem, tudo certo, como é que você está? Estou bem, você? Estamos ótimo. Aí você sai lá de perto desse seu amigo, aí chega no outro, e aí, como é que você está? Está tudo bem, Deus é tão bom, eu estou tendo uma semana tão maravilhosa, uma semana tão feliz, porque Deus é bom. Ele está disfarçando o ídolo dele, só não está percebendo. Aí chega na outra semana, essa mesmíssima pessoa briga com esse primeiro amigo. Ah, sai daqui, não quero mais falar com você não. Aí chega na próxima, e aí, como é que você está? Seu Deus está sendo bom ainda com você? Não, meu Deus me abandonou, estou passando pela pior semana da minha vida, está tudo dando errado, eu fui na igreja, ninguém me cumprimentou, eu fui no recap, ninguém veio falar comigo, eu fui na escola, você acredita, fizeram bullying comigo, dá tudo errado na vida da pessoa, é incrível, dá tudo errado, e ela geralmente coloca a culpa em Deus, não porque Deus me abandonou, não porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo, só que na verdade ela só colocou em primeiro lugar no coração dela um ídolo, e ele estava controlando a vida dela. Já quando você substitui esse ídolo e coloca Cristo Jesus, olha como muda. Não depende de circunstâncias, não depende do seu amigo, não depende do seu relacionamento, não depende de uma pessoa, de um lugar, de uma instituição, depende de um Deus, e um Deus que é imutável, um Deus que não vai pegar e olhar para você amanhã e falar, não quero mais falar com você. Não, pelo contrário, Ele é um Deus que te ama, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é um Deus que não quebra princípios, que não vai contra si mesmo, e por isso Ele tem que ser o único do seu coração, porque Cristo sendo o único do seu coração, não tem erro, irmão, não vai dar nada errado. Pedro, mas deu tudo errado na minha vida. Coloca aqui para mim, por favor, Romanos, no capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Está dando tudo errado na sua vida? Fica tranquilo.
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas. São as coisas erradas, é bem para você. São as coisas boas, é bom para você. Deus, Ele sabe o que faz. Seu Deus, Ele não está perdido e Ele habita dentro de você. Ele é suficiente. Ídolos não são suficientes, porque eles têm um prazo de validade. Um dia eles vão morrer. Um dia eles vão estar debaixo dos pés de Jesus, mas Ele é eterno. E se Ele for o primeiro e for o único do seu coração, não tem erro. Você não vai ter um mediador que amanhã vai subir e você vai criar um bezerro de ouro. Você vai ter um mediador que vai estar sempre com você. Está dando tudo errado, Cristo vai olhar, estou contigo. Está dando tudo certo, Cristo vai falar, estou contigo. Senhor, que maravilhoso, deu tudo certo essa semana, estou com você. Senhor, umas coisinhas deram errado ali, estou com você. Independentemente da circunstância, Ele não muda, Ele sempre vai estar com você, e Ele é mais do que suficiente. Partindo já para o final, coloca aqui para mim, Hebreus, no capítulo 10, eu quero provar para você na Bíblia, que Cristo Ele é suficiente, que Ele é o único, e que o sacrifício dEle é suficiente, a entrega dEle é suficiente, Ele ser o primeiro e o único do seu coração é suficiente. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se para 10:1 mesmo, no capítulo 1. A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão. Aqui já está claro, né? Moisés essa era só uma sombra de Cristo, porque ele estava na lei. Que virão, não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Por que o sacrifício dos bodes e dos cordeiros não era suficiente, mas o de Cristo era? Simples. Porque esse sacrifício dos bodes e dos cordeiros não aperfeiçoava o homem. E se você continuar lendo Romanos, no capítulo 8, lá no verso 29, vai dizer, aqueles que de antemão conheceu, esses predestinou, para que fossem transformados à imagem do seu Filho. Então, quando ele está falando aqui para aperfeiçoar, ele está falando, em outras palavras, que o sacrifício dos bodes não tem o poder de te transformar na imagem do Filho de Deus, mas o sacrifício de Cristo tem esse poder. Por isso Deus se agradou do sacrifício de Cristo, porque com o sacrifício dele, você teve acesso à vida e você se tornou mais parecido com ele. Porque só tem uma coisa nessa terra, nesse mundo, na eternidade que Deus se agrada, e esse é o seu Filho. Versículo 2. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, já não teriam consciência do pecado. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Pode passar. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Próximo. De holocaustos e ofertas pelo pecado, não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Pode passar. Primeiro ele disse, sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, embora estes fossem oferecidos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, eu vim para fazer a tua vontade. Assim ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ele tira a lei para estabelecer Cristo. Ele tira o que é temporário para estabelecer o que é eterno. Ele tira o que não aperfeiçoa para colocar o que aperfeiçoa. Ele tira aquilo que não te dá proveito 100% do seu tempo para colocar aquilo que te dá. Aquele que está sempre com você. Versículo 10. Agora você vai ver como Cristo é suficiente. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Não precisa oferecer de novo ano que vem. Uma só vez foi o suficiente. Próximo versículo. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se para exercer os seus deveres religiosos e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. Próximo. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, se assentou à direita de Deus. Agora olha a prova de que os seus ídolos têm data de validade. Próximo. Daí em diante, ele está à espera, até que os seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés, se eles estejam debaixo dos seus pés. Então todos os ídolos que a humanidade criou, todos esses, um dia vão ser derrotados, e vão estar debaixo dos pés de Cristo Jesus. Versículo 14. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados.
Por meio do sacrifício de Cristo Jesus, você já foi aperfeiçoado para sempre. Dia após dia, você recebe mais da imagem de Deus. Dia após dia, você recebe mais da imagem de Cristo. E foi um sacrifício. Não vai precisar sacrificar outro Cristo amanhã. Ele é suficiente. Você não precisa orar para um santo. Não, Ele é suficiente. Ele é único. E se Ele for o primeiro lugar do seu coração, você vai ter tudo o que você precisa. Cristo é o único. Ele é suficiente. Ele é o único mediador, o único salvador, o único redentor. E Ele também precisa ser o único dos nossos corações.